Sabe quando a gente compreende que precisa se aventurar e arriscar fazer alguma coisa diferente com a nossa vida, mas ao mesmo tempo sente medo e duvida da nossa própria capacidade? Então, o filme As Crônicas de Nárnia nos ensina como e por que a gente deve correr esse risco. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um filme que fez parte da infância e da adolescência de várias pessoas e que, portanto, ocupa um lugar muito especial nos nossos corações. As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Pessoal, esse é o primeiro filme de uma trilogia incrível e, portanto, é a melhor maneira de nós sermos apresentados a esse mundo fantástico de Nárnia. Afinal de contas, costuma ser um alívio quando a gente se debruça sobre um universo tão diferente do nosso e que nos permite dar um passo para além da realidade. E alguns dos benefícios que esse movimento nos traz são, por exemplo, uma nova perspectiva sobre a vida e uma compreensão mais colorida das coisas que nos cercam. Além, é claro, de sempre render bons ensinamentos. Ué, Patrick, quer dizer então que as Crônicas de Nárnia nos ensinam alguma coisa? Exatamente. Aliás, não só uma, mas 3. Portanto, galera, hoje nós vamos extrair 3 lições de vida poderosíssimas do filme As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, assim, se preparem pra gente atravessar esse guarda-roupa e explorar esse universo mágico juntos. Porque eu tenho certeza que quando a gente voltar dessa aventura, as lições vão ter feito sentido. Aliás, eu tenho algumas recomendações para nossa viagem. A primeira delas é agasalhem-se, porque o inverno de Nárnia é rigoroso. E a segunda é a seguinte: não se esqueçam de já deixar o like logo agora no início do vídeo, porque ele é o nosso ticket para esse passeio. Ah, e caso você ainda não seja inscrito, clica no botãozinho aí embaixo e vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, eu imagino que tenham pessoas que assistiram a esse filme pela última vez quando ainda eram adolescentes, assim como também tem pessoas que nunca assistiram. Portanto, o que vocês acham da gente relembrar um pouquinho da narrativa antes de partir para os ensinamentos? Ah, um lembrete importante. Se bateu saudades do filme ou se você nunca teve a experiência de ir para Nárnia, saiba que ele está disponível na Disney Plus, então é só conferir por lá. E agora, partiu! O filme se passa na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de 4 irmãos, Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro, que por conta dos perigos crescentes da guerra, são enviados pela sua mãe para a propriedade rural de um professor misterioso. Lá eles passam os seus dias brincando, até que acidentalmente encontram um guarda-roupa mágico que os transporta para o mundo de Nárnia. Um lugar habitado por seres fantásticos e que se encontra sob a maldição da Feiticeira Branca, fazendo com que o local viva em um constante inverno rigoroso. A partir de então, a gente acompanha a jornada desses 4 irmãos que se veem obrigados a enfrentar a Feiticeira Branca e a libertar Nárnia de seu domínio. Pessoal, agora que nós já demos uma pincelada geral no caminhar da história, tá mais do que na hora da gente ir pro que interessa, né? Que são os ensinamentos presentes nesse filme maravilhoso. Lição número 1. É preciso crer para ver. Pessoal, logo que os 4 irmãos chegam ao seu novo lar buscando abrigo contra a guerra, eles percebem que o ambiente em que eles se encontram é praticamente isolado do resto do mundo. E a não ser pela casa em que eles vivem, ou seja, a construção propriamente dita, tem-se a impressão de que o ser humano ainda não havia chegado àquela região. E a gente sabe bem que 4 jovens ociosos em um lugar remoto como esse definitivamente iriam aprontar alguma coisa e encontrar um jeito de se divertir. Portanto, tudo começa com uma brincadeira de esconde-esconde em que a Lúcia, irmã mais nova, entra em um quarto que tinha um único móvel, um guarda-roupa. E como qualquer criança temendo ser descoberta, ela toma a ação mais sensata de todas, que é a de se esconder ali dentro. Bom, eu imagino que vocês já saibam onde é que aquele guarda-roupa desembocava. Pois é, em Nárnia.
E aí, depois do seu primeiro passeio por lá, ela ficou completamente encantada com aquilo e decidiu compartilhar a novidade com seus irmãos. Só que nenhum deles levou muita fé na história. Afinal de contas, ela era só uma criança e podia muito bem ter inventado aquilo tudo. Mas, por desencargo de consciência, eles foram ao quarto, checaram o guarda-roupa e nada. Não existia nenhuma passagem secreta para esse tal lugar chamado Nárnia. Só que, galera, a Lúcia ficou muito desapontada com isso, porque ela sabia que não estava mentindo. Nárnia realmente existia. Aí ela começou a chorar e, pela primeira vez, os irmãos conheceram o professor misterioso que vivia naquela casa. Só que, com medo de levar um puxão de orelha, eles logo começaram a se explicar. Olha só, professor, mil desculpas por essa dor de cabeça, viu, cara? É porque a nossa irmãzinha, enfim, sabe como é que é a criança, né? Ela imaginou que tinha um guarda-roupa com uma passagem secreta que fica escondido em um quarto aqui da sua casa. Mas, enfim, pode ficar tranquilo que a gente vai resolver essa situação e isso nunca mais vai acontecer, tá bom? Pode deixar com a gente. E aí o professor respondeu, é mesmo? E vocês acharam essa passagem? Porque, assim, deve ser muito maneira. E aí os irmãos disseram, não, calma aí, você entendeu errado. Isso, na verdade, não existe, é coisa de criança, entendeu? Que ela criou com a cabeça dela, sacou? E então o professor finalizou com a seguinte frase, mas vocês já experimentaram acreditar? E adivinhem o que aconteceu. Eles seguiram um conselho e no momento em que eles deram um voto de confiança para Lúcia, eles finalmente conseguiram entrar em Nárnia e explorar aquele universo magnífico. E pessoal, eu vou confessar para vocês que essa frase do professor me chamou muita atenção para algo que parecia estar adormecido dentro de mim. Porque aconteceu o seguinte, eu comecei a olhar para minha própria experiência e para dos outros também, e eu reparei uma coisa muito interessante. Tudo que é criado, desde uma obra de arte magnífica até uma caneta, tudo isso começou no mundo das ideias ou da fantasia. E foi preciso que alguém acreditasse no potencial daquela visão para aquilo se tornar realidade. Então, por exemplo, se vocês olharem para trás, refazendo os passos de cada ação ao longo das suas vidas, vocês vão reparar que a primeira etapa foi a crença de que vocês eram capazes de fazer aquilo. Querem ver só? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Romário, jogador de futebol, que é uma figura, né? E que é completamente transparente no que ele fala. E aí ele estava contando sobre como foi a Copa de 94 e olhem que incrível o fato do depoimento dele estar em sintonia com o nosso papo de hoje. Ele falou mais ou menos o seguinte, o time tinha que jogar pra mim, porque eu sabia que eu era o cara que ia fazer diferença naquela Copa. E eu sou muito grato aos meus companheiros, é claro, mas 50% da Copa foi minha. Ou seja, pessoal, antes da bola rolar no primeiro jogo, ele já tinha pra si mesmo que as coisas iam fluir e que ele ia mandar bem. E refletindo sobre isso, eu percebi que é praticamente impossível alcançar um objetivo sem primeiro acreditar nele. Porque é essa crença que dá aquele empurrão inicial na gente e que nos sustenta e nos mantém caminhando nos momentos de dúvida. Porque lembrem-se do seguinte, só entra em Nárnia quem acima de tudo acredita. E às vezes eu percebo que nos falta esperança, sabe? E eu falo isso por mim também. Nos falta essa ingenuidade corajosa de uma criança que diz, isso aqui vai dar certo e ponto final. E aí tem gente que diz, mas é preciso ser realista. E eu concordo, mas quer dizer então que ser realista significa não acreditar que o seu sonho pode se tornar realidade? Porque se esse for o caso, como é que você vai alcançá-lo? Arrisquem e experimentem acreditar que pode dar certo e talvez vocês se surpreendam com o resultado. Porque no final das contas a gente só tem duas opções. Ou a gente acredita e embarca nessa aventura disposto a dar o nosso melhor, ou por medo de pagar para ver, a gente caminha com indiferença e sem brilho como se a gente não quisesse chegar a lugar nenhum. Ô Patrick, peraí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que você tá falando que se eu acreditar no meu sonho, ele vai se tornar realidade? Não, na verdade o que eu tô dizendo é que acreditar em si mesmo é sua responsabilidade e que se você não cumpri-la, ninguém vai fazer isso por você. Agora, se você vai ou não chegar lá, isso são outros 500, porque depende de várias circunstâncias que não estão sob o nosso controle. Então, em vez de focar no que não lhe cabe,
Foca no que está ao seu alcance. Ou seja, galera, a lição aí é a seguinte: atravessem o guarda-roupa acreditando que vocês vão chegar em Nárnia e fazendo tudo com muita paciência, disciplina e amor. E o que vai surgir a partir daí, a gente só vai descobrir lá na frente. Mas certamente o caminho de quem acredita é mais divertido e prazeroso. Resumindo, pessoal, em vez de ver para crer, invertam essa lógica. Porque, como nós aprendemos com os irmãos da Lúcia, é preciso crer para ver. Lição número 2. Aceite o chamado à aventura. Pessoal, ao chegarem em Nárnia, os irmãos ficam inicialmente encantados com aquele universo mágico diante deles. Afinal de contas, aquele lugar deixava todos os seus sonhos mais fantasiosos e interessantes no chinelo. Só que não demora muito para eles perceberem que por trás de toda a sedução daquele ambiente havia alguma coisa de muito errado ali. Como se algo sombrio pairasse sobre o lugar, o que causava uma sensação sufocante de desconforto. Parecendo que sempre tinha alguém à espreita, sabe? E à medida em que eles vão se familiarizando e conhecendo os seres mágicos dali, eles descobrem o seguinte: Nárnia, que costumava ser um lugar belíssimo, cheio de vida e de cores, agora estava sob a maldição da feiticeira branca, que fez com que eles vivessem eternamente num inverno rigoroso, desconfortável e prejudicial. Aliás, pessoal, é importante contar um episódio que mudou a vida dos 4 irmãos. O Edmundo, levado que era e querendo ser visto como adulto, se desgarrou do grupo e partiu rumo ao castelo da feiticeira branca, onde ele acabou se tornando um prisioneiro. E aí os outros 3 irmãos ficaram meio que, e aí? O que a gente faz agora? E nesse momento, galera, a gente descobre o seguinte: a chegada deles a Nárnia trouxe bons presságios para as criaturas que viviam ali. Porque assim como uma maldição poderosa pode ser criada, sempre existe uma forma de quebrá-la. E como isso poderia acontecer? Havia uma profecia que falava que 4 seres humanos, 2 homens e 2 mulheres, iriam guerrear contra a feiticeira branca e libertar Nárnia do seu domínio. E tem um porém. Quando esses 4 guerreiros corajosos chegassem, o verdadeiro líder de Nárnia, que era um leão chamado Aslan, retornaria para poder ajudá-los na batalha. Ou seja, olhem que loucura. Os irmãos estavam sendo obrigados a arriscar suas próprias vidas por conta de uma profecia maluca sobre um lugar que eles nem conheciam direito e com a ajuda de um leão. E a reação deles foi a mais sensata de todas. Não, peraí, gente, vocês não estão entendendo. A gente só quer encontrar o nosso irmão e voltar para casa na paz, sem briga, sem causar nenhuma confusão, beleza? Que aí a gente fica lá feliz e vocês ficam aí tranquilos também. Pode ser? Só que, pessoal, vocês lembram da jornada do herói do Joseph Campbell? Pois então, eles haviam recebido o chamado à aventura. E a gente sabe bem que não se pode negar esse convite. Ou seja, por mais que eles se achassem indignos, despreparados e nem quisessem lutar por Nárnia, isso fazia parte do destino dos irmãos. E pessoal, esse episódio me trouxe uma reflexão muito interessante sobre a vida e as aventuras que nós somos convidados a participar. Porque eu não sei como é que é para vocês, mas quando um desafio se coloca na minha frente, daqueles que a gente sabe que vai demandar o nosso tempo, dedicação e vai testar a nossa coragem, o meu primeiro impulso é me esquivar. E por pura teimosia, eu fico fazendo isso até ficar sem saída. Ou seja, chega um momento em que só me restam 2 alternativas: partir pra cima ou partir pra cima. E aí eu pensei, cara, esse meu comportamento não faz sentido nenhum, porque se o momento mais empolgante do filme e que mais me cativa é o chamado aventura, ou seja, o protagonista caminhando, mesmo que cheio de dúvidas, rumo a um destino desconhecido, por que eu evito isso quando a mesma coisa acontece na minha vida? E pessoal, todos nós em algum momento somos convidados a gladiar com um dragão, seja do lado de fora ou do lado de dentro. E não adianta fugir desse combate, porque assim como uma garrafa que é jogada no oceano, ela eventualmente vai ser trazida à areia. E por mais que a gente evite, ela vai continuar ali nos aguardando. Portanto, galera, é importante a gente desenvolver a sensibilidade de captar os rumos que a gente precisa seguir e as batalhas que a gente precisa travar. E eu sei que é penoso e que dá preguiça e vontade de desistir antes mesmo de começar, mas é preciso lembrar
lembrar do seguinte: não existe aprendizado de outra forma. Às vezes a gente precisa do corte e da cicatriz para poder aprender uma lição, e isso faz parte da beleza da vida. Aliás, existem muitas habilidades em potencial que ficam guardadas dentro de nós e que a gente só consegue perceber depois de aceitar o chamado à aventura. Porque é durante esse percurso que nós vamos ser testados e lapidados como seres humanos. E é bobeira evitar essa dificuldade achando que vai ser mais fácil assim. Porque reparem nas coisas ao nosso redor. Para o vinho ser feito, por exemplo, a uva precisa ser esmagada. Para o diamante tomar a forma que a gente conhece, ele precisa sofrer atrito por muito tempo. Então, se todas as coisas na Terra, cada uma à sua maneira, precisam aceitar o chamado à aventura e abraçar a incerteza e a transformação que estão por vir, por que a gente ainda foge tanto disso? Porque assim, se os 4 irmãos tivessem se esquivado do seu dever, não teria amadurecimento, nem aventura, nem descoberta dos seus talentos e muito menos filme. Portanto, galera, por mais duro que seja aceitar esse processo de mudança e se arriscar no desconhecido, todos nós temos uma feiticeira branca a enfrentar e assim pôr fim ao inverno das nossas vidas. Porque acreditem, nós temos uma capacidade incrível de nos adaptar a condições adversas. Isso significa que a gente pode estar no inverno há tanto tempo que já nem percebe mais. Mas não se esqueçam que é sim possível experimentar outras estações e que o inverno pode e deve ser passageiro. Sendo assim, pessoal, sigam os passos dos jovens irmãos e aceitem o chamado à aventura. Terceira e última lição, e pessoal, esse ensinamento é de uma importância absurda nessa jornada para Nárnia. Porque sem esse passo não existe o encerramento do ciclo de aprendizagem. E, infelizmente, na maioria das vezes, a gente acaba nem se dando conta dele. Então, pega essa beterraba. O valor da fantasia é ser útil na realidade. Pessoal, o mundo fantástico de Nárnia é extremamente sedutor e apaixonante, né? Afinal de contas, é um lugar onde a realidade se transforma e se mistura com os sonhos. Ou seja, Nárnia faz parte de um universo regido por leis diferentes das nossas e onde coisas aparentemente impossíveis acontecem de forma natural e espontânea. E aí, galera, a gente precisa lembrar que depois dos irmãos terem aprendido as 2 lições anteriores, ou seja, acreditar na possibilidade daquele mundo e aceitar o chamado à aventura, eles cumprem a profecia e libertam Nárnia das garras da feiticeira branca. E como uma demonstração de gratidão do povo, eles recebem os títulos de reis e rainhas. E a partir de então, Nárnia se torna um verdadeiro paraíso para eles. Afinal de contas, se lá já era bonito mesmo durante o inverno rigoroso, imagina nas outras estações, sem correr qualquer perigo e com todas as regalias reais. Então assim, os irmãos se esbaldaram naquela terra dos sonhos. Bom, mas alguns anos se passaram, os jovens se tornaram adultos e se esqueceram completamente das suas vidas anteriores. Ou seja, o sonho assumiu o lugar da realidade. E olhem como as coisas são curiosas. Um determinado dia, eles estavam passeando pelo reino de Nárnia e chegaram a algum lugar que lhes parecia familiar. Só que eles não sabiam explicar o porquê e não tinham nenhuma lembrança concreta, sabe? De qualquer forma, eles decidiram explorar aquilo ali. Então eles caminharam e caminharam até chegarem a um lugar muito espremido, cheio de casacos, e de repente uma porta se abriu, eles caíram no chão, olharam para o guarda-roupa e perceberam que haviam retornado à realidade. E naquele momento eles perceberam que Nárnia foi uma jornada no mundo da fantasia. E por mais bela e maravilhosa que aquela experiência tenha sido, eles jamais conseguiriam escapar de enfrentar o mundo real. E galera, esse episódio me fez perceber uma coisa que para mim foi dolorosa de aceitar no início, mas que é absolutamente importante e necessária de se aprender. E é o seguinte, a gente tem que compreender que a fantasia é o lugar onde a gente busca inspiração e beleza, mas que ao mesmo tempo ela adianta de muito pouco se a gente não souber como trazer isso para a realidade. E eu sei que isso pode parecer um pouco triste à primeira vista, porque sabem o que acontece comigo quando eu visito esses lugares fantásticos? Eu simplesmente não quero sair de lá. Por exemplo, quando eu leio um livro que me fascina, me transporta para um novo mundo e me proporciona um mergulho dentro daquela história, e eu percebo que está chegando ao final, vocês acreditam que eu fico
fico enrolando para terminar? Porque de uma forma infantil e ingênua, eu quero aproveitar cada segundo daquela sensação de fantasia, porque eu sei que assim que eu fechar o livro, eu vou ser obrigado a retornar para a realidade. E essa é uma coisa comum a nós. Afinal de contas, a gente sabe que o mistério e o oculto exercem uma influência muito grande nas nossas vidas. Mas, galera, os irmãos do filme nos ensinaram que tão importante quanto atravessar o guarda-roupa e chegar em Nárnia é voltar de lá e aplicar o que foi aprendido na realidade. Porque no fim das contas, a verdadeira batalha precisa ser travada aqui. Portanto, treinem e se aprimorem batalhando contra a Feiticeira Branca, mas não se esqueçam que existe uma outra luta nos aguardando aqui fora e que ela é a mais importante de todas. Resumindo, pessoal, aproveitem ao máximo o mundo da fantasia, mergulhem nele de cabeça e encontrem inspiração. Mas não se esqueçam de atravessar o guarda-roupa de volta, porque aqui também tem a sua beleza e é onde a gente precisa desempenhar o nosso papel. Portanto, o valor da fantasia é ser útil na vida real. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, se vocês também gostam desse filme tanto quanto eu e se vocês pescaram alguma outra lição aí. Aliás, existem outros filmes nesse mesmo estilo que também são muito interessantes e que têm várias lições a serem exploradas. Por exemplo, dois que acabaram de passar pela minha cabeça são Harry Potter e Senhor dos Anéis. Então, se vocês quiserem que a gente fale de algum desses filmes ou quiserem deixar alguma outra sugestão, é só escrever aqui embaixo. Era basicamente isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Então, um beijo para vocês.